O vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho aqui sobre mais de 40 suculentas e plantas variegatas ornamentais de sol e meia sombra. Esse vídeo ele é para atender amigos e amigas inscritas no canal que me pediram para falar um pouquinho aqui sobre a diferença do cultivo aí das suculentas de meia sombra, né? E uma boa parte das suculentas variegatas elas podem ser cultivadas na meia sombra, tomando ali só as primeiras horas de sol do dia, justamente pelo fato delas terem pouca clorofila, né? Me perguntam também se o cultivo das branquelas é semelhante ao cultivo das variegatas. E na verdade, por incrível que pareça, as branquelas elas gostam de muitas horas de sol, né? Sol pleno, porque o que faz elas serem branquelas assim é o excesso de pruína que ela tem. Então essa pruína ela serve para proteger a planta contra o excesso de sol e o excesso de água também, né? Já no caso das variegatas, eu vou começar mostrando então aqui, ó, já para ir falando a respeito, essa daqui que é a Clusia variegata. Essa Clusia variegata aqui, ela ainda é um pouco mais resistente. Aqui na cidade que eu moro mesmo, tem um canteiro aqui numa avenida que tem bastante dessa Clusia aqui, e elas ficam num local que elas tomam sol pleno ali praticamente o dia todo, né? Porque fica lá numa avenida exposta. E elas vão muito bem no cultivo. Então essa daqui sim, ela aceita tomar mais quantidade de sol. Acho ela uma planta bem ornamental, bem bonita. Ela me lembra um pouco a Jade variegata, né? Não sei se você também tem essa impressão. E é uma planta muito boa para cultivar, aceita aí um pouquinho mais de rega. E tem ela variegata e tem ela verde assim também, ó. Então a gente tem as duas aqui. E eu comecei a cultivar ela justamente porque eu achava ela parecida com a Jade. E foi o que me chamou mais a atenção no cultivo dela. Ela plantada ao chão, ela vira uma árvore bem grande mesmo, mas aqui a gente tenta manter ela menor, plantando ela em baciadas, né? Então a gente tem ela aqui junto nesse arranjão aqui, ó, onde tem também muitas variegatas juntas, né? Inclusive essa amarelinha aqui do lado aqui, ó, que é a espadinha, né? Normalmente a gente conhece ela como espadinha de Santa Bárbara. Espadinha variegata. Essa também, ela aceita aí o cultivo de acordo com o que você pode no seu local aí, né, no espaço que você tem. Ela gosta de um pouquinho mais de sol, mas também pode ser cultivada com menos horas de sol, né? Tomando só o solzinho da manhã ali. Seguindo já para a terceira que está ao lado aqui, ó, que é a Supreme variegata. Essa daqui ela veio para a gente lá através da Creuza e tem pouco tempo que ela chegou aqui no nosso cultivo. Mas já consegui fazer algumas mudinhas dela através de folha, né? E ela também aceita ser cultivada aí das duas formas, tomando um pouquinho mais de sol ou tomando ali só as primeiras horas de sol do dia também. Ela vai muito bem e já é o suficiente para ela ficar bem rosadinha, né? Com a variegação dela meio rosada. Aqui na frente dela tem a Paraguaense variegata, né? Que também é bem lindona, bem bonitona, é muito boa também para fazer mudas por folha, igual a paraguaense normal. Todas essas variegatas que eu estou mostrando aqui no início, elas já estiveram bem maior antes de começar o verão passado aí, né? Mas no verão elas sofreram também, como todas as outras suculentas, e acabou dando uma diminuída, uma atrasada no desenvolvimento delas. Mas agora com o outono, algumas madrugadas frias, alguns dias mais frios, elas já deram uma boa melhorada. Aqui ao lado também tem essa aqui, ó, que é a Fantastique variegata, que é a orelha de elefante variegata, né? Que também é uma planta muito bonita, muito ornamental, muito boa para cultivar. Porém, ela também não é muito chegada em excesso de rega, né? Então, é importante quem tiver ela no cultivo ou quem quiser ter, se atentar a essa questão aí da rega. E ela também aceita ser cultivada com menos horas de sol, né? Vai bem também no cultivo. Aqui neste vaso aqui, ó, tem algumas que não são variegatas, mas eu quero mostrar para você essa daqui, ó. Conhecida popularmente como cacto melancia, né? Porque as cores dela realmente lembram aí a casca da melancia. Esta suculenta ela é bem interessante o cultivo dela, porque a gente costuma plantar um raminho dela, um galinho dela num local, e ela vai crescendo
as raízes e junto com a raiz ela vai espalhando ali as mudas, então costuma a mudinha crescer, surgir longe do local onde você plantou a planta mãe, né? Então ela se espalha bem pelo vaso dessa forma. Também vai bem no cultivo com mais horas de sol, mas se você tiver um local aí que não bate tanto sol, ela também vai muito bem com poucas horas de sol. O importante é que todas elas, quando você chegar com ela na sua casa, é importante você fazer a adaptação dela ali nas primeiras semanas, tomando só o sol da manhã. E depois a gente vai vendo o que elas gostam mais, na verdade. Agora, uma que você tem que tomar muito cuidado no cultivo dela é o colar de pérolas variegata, né? Esse daqui realmente só desenvolve tomando as primeiras horinhas de sol do dia ou aquelas últimas horinhas de sol do final do dia. A mesma coisa também é essa daqui, ó, que é a Raybon, que é a Perle variegata, né? Ela também aqui no nosso cultivo, ela só desenvolveu tomando ali as primeiras horas de sol do dia, né? Principalmente no período de verão. No período de outono e inverno, todas essas aqui, elas até suportam um pouco mais de horas de sol pleno. Mas no verão é importante tomar muito cuidado, porque elas realmente não suportam temperaturas muito elevadas. Sedum cravatum variegata. Esse aqui ainda suporta um pouquinho mais de sol também, né? Mas mesmo assim é bom tomar cuidado, não deixar no sol escaldante, porque pelo fato delas terem menos clorofila, elas têm uma certa dificuldade em fazer a fotossíntese, né? Que é a alimentação por completa. Então elas realmente ficam mais bonitas cultivadas com menos sol. Ou precisam de menos sol, né? Como é o caso da rosinha de sol variegata. Já tentei cultivar ela com mais horas de sol, mas aqui elas desenvolvem melhor, florescem melhor e crescem melhor também tomando o sol da manhã. E por aqui até mesmo a rosinha de sol verdinha gosta mesmo do sol da manhã. E assim elas vão desenvolvendo, crescendo, né? Como você pode ver aqui, ó, a gente tem ela aqui esparramada num vaso bem grande, uma taça feita com pneu gigante. E ela está ficando pendente aqui, ó, e se esparramando para todo lado. Agora eu estou gravando ao final do dia, então a florzinha está toda fechada, mas de manhã as flores se abrem, elas ficam bem bonitas. E como você pode ver, ó, tem umas partes dela que chega a ficar até meio albina, né? E para mim ela é bonita com floração ou sem floração, eu gosto bastante dessa planta. A próxima variegata é essa aqui, ó, que é a Portulaca variegata, ou mais conhecida popularmente como 11 horas variegata, né? Também é uma planta aí que só a folhagem dela já é bonita por si só, e ela dá essas flores também bem bonita, né? Um rosa, um lilás bem acentuado. Essa também gosta do sol da manhã, pode ser cultivada em um local que bate menos horas de sol. Gosta aí um pouco mais de rega também, a gente rega aqui a cada 2 dias, né, de sol quente, de sol pleno. E uma coisa que a gente faz aqui para manter ela bonita é sempre pegar pedacinhos dela e replantar e refazer os vasinhos, né, para manter ela sempre novinha e sempre renovada. Porque vai chegando um ponto que ela vai envelhecendo no vaso e aí ela vai perdendo um pouco da beleza dela. Então por isso a gente vai espalhando ela aqui para todo lado. E a gente gosta muito dessa espécie, e agora a gente tem ela aqui esparramada realmente em muitos vasos, justamente para ir renovando a planta. A próxima então é o Aeonium arbóreo variegata, que também é uma planta aí que dispensa apresentações, né? Bem bonita, bem ornamental, bem interessante. Junto com ela também tem o Aeonium kiwi, que aqui no nosso cultivo a gente só conseguiu um bom desenvolvimento dele também deixando num local que toma só o sol da manhã, né? Tentamos cultivar tomando mais sol, mas não deu certo. E assim a gente tem conseguido manter algumas mudas por aqui. Tomando o sol da manhã e cuidando também do excesso de rega, né? Porque ela não gosta de muito excesso de água não, principalmente aqui na nossa região. Seguindo para a próxima suculenta variegata, é essa daqui, ó, que é a Jade, né? A Jade variegata. Essa daqui ela custa desenvolver, ela é bem lenta no desenvolvimento. E normalmente as suculentas variegatas, elas tendem a ser mais lentas mesmo para desenvolver, justamente pelo fato de ter pouca clorofila, né? Isso acaba
atrasando um pouco o desenvolvimento delas, porque elas não fazem muito aí a fotossíntese. Como é o caso da próxima aqui, ó, que é a Portulacaria afra, variegata e tricolor, né? Tem elas desses formatos assim, todas elas bem bonitas. E uma coisa que eu queria deixar para você de informação é que as variegatas, elas costumam durante o ano também perder a variegação, né? Então é importante a gente ficar atento a isso. Aqui no nosso cultivo, vou usar um exemplo dessa aqui, ó, que é a Pink Butterfly, que tem épocas do ano que ela se assemelha à planta original, né? Que a gente conhece aí como mãe de milhares. E tem uma época do ano que ela fica bem variegata, principalmente as mudinhas que surgem na borda dela, né? Então é bom a gente entender essa questão também, porque aqui já aconteceu de eu comprar uma planta que não era variegata e durante o ano, por algum motivo, ela virou variegata. Um exemplo foi esse cacto aqui, ó, que agora ele está variegata, mas quando eu comprei ele, ele era totalmente verde, né? Eu comecei a achar que ele estava ficando doente, mas depois eu percebi que era variegação, porque de acordo com a temperatura, com o clima, ele vai mudando a coloração. Agora ele está amarelo, verde e amarelo, né? Mas já teve períodos aqui que dá uma esfriada e aí ele fica meio rosado também. Então foi aí que eu percebi que era variegação mesmo. Seguindo aqui para a próxima planta, que também é uma suculenta, que é a Peperomia variegata, né? Essa daqui, ela pode ser cultivada também com um pouco mais de sol, principalmente o sol da manhã, mas também pode ser cultivada num local tomando só as primeiras horas de sol, né, do dia. Então, ela também aceita menos horas de sol e desenvolve bem. O abacaxi roxo, aqui no local que a gente cultiva ele fica debaixo de um sombrite e toma sol praticamente o dia todo, né? Então ele vai muito bem no cultivo, é uma planta bem resistente, normalmente a gente costuma ver ela em canteiros, né, nas ruas da cidade, então eu acredito que ela seja bem resistente ao sol. Porém eu acho ela mais bonita tomando um sol filtrado ou até mesmo o sol da manhã. Acho que a coloração fica mais bonita, mais acentuada, né? E lembrando que todas essas plantas, por serem suculentas, o cultivo é semelhante, e principalmente a questão da rega, né? A gente rega uma vez por semana em períodos mais frescos e 2 vezes por semana em períodos mais quentes. A próxima suculenta variegata é essa daqui, ó, que é o Sedum Voodoo variegata, né? Que também gosta aí das primeiras horas de sol, então pode ser cultivado num local também que bata menos horas de sol. Se você tem aí um local que bate 2, 3 horas de sol da manhã, já é o suficiente para ela desenvolver e ficar bonita. A próxima suculenta variegata é a espada de Santa Bárbara, espada de São Jorge. Aqui tem um mix, né? A gente tem uma mistura delas aqui, esparramada para todo lado no cultivo. Começamos também com uma mudinha de cada uma e hoje elas viraram verdadeiras touceiras aqui, de tanto que elas desenvolvem. Pode ser cultivada na meia sombra ou pode ser cultivada também com mais horas de sol pleno. Elas desenvolvem numa boa de qualquer jeito. Mas com certeza precisa aí de muita claridade e muita luminosidade, né? Elas desenvolvem e ficam mais bonitas assim. A próxima planta variegata é essa daqui, ó, que normalmente ela fica num local onde eu passo fazendo as minhas caminhadas. Eu resolvi gravar ela aqui para mostrar para você. Eu acho muito interessante, ó, que ela forma uma bola, né? Se não for cortando as folhas dela de baixo, ela fica redondinha, igual uma bola, e foi o que me chamou a atenção. E aí passando por aqui, fazendo as caminhadas, eu achei uma mudinha numa sacola aqui, que o pessoal vai tirando e deixando nas sacolas. E acabei trazendo para casa para poder cultivar. Estou cultivando ela em vaso pequeno, para reduzir o crescimento dela, porque eu quero que ela fique pequena. Mas mesmo em vaso reduzido, ela já deu aqui várias mudas, como você pode ver aqui, ó. E eu vou tentar manter ela aqui nesse vaso pequeno, porque assim a gente consegue reduzir o crescimento dela. Eu achei ela muito interessante, mas eu não tenho muito espaço ainda, né? Então eu costumo fazer assim para poder deixar ela menor para caber aqui no cultivo. É a Agave variegata. Seguindo para a próxima variegata aqui, ó, é essa daqui conhecida popularmente como dinheiro em penca, dólar, planta da fortuna. E aqui a gente cultiva ela colocando raminhos em alguns vasos, né?
e ela é bem decorativa, bem ornamental mesmo. E muitas pessoas deixam nos comentários relatos aí de que as delas ou deles perdeu a variegação, né? Não é mais variegata. Então por aqui a gente sempre tira um raminho desse aqui, ó, que normalmente ele já sai com raiz, e vai colocando em outros vasos para renovar, porque para ela continuar variegata, ela precisa ser renovada sempre. A próxima suculenta variegata é essa daqui, ó, que é o Pedilanthus ou sapatinho de judia, conhecida assim popularmente aqui na região, né? Desde o início do cultivo, quando eu passei por um local que eu vi essa planta toda colorida, toda rosada, com uma mistura boa de cores, eu achei ela bem interessante. E aí quando eu percebi que ela estava sendo cultivada também numa praça, tomando sol o dia inteiro, então eu percebi que ela era uma suculenta e já tratei de conseguir uma muda, né? Porque normalmente quando eu percebo que a planta aguenta ficar num local que toma muito sol, eu já entendo que ela é uma suculenta e já dou um jeito de conseguir uma muda. E quanto mais sol ela toma, mais ela desenvolve a coloração dela, né? Essa pigmentação colorida que ela tem. A gente tem ela aqui também num local que ela fica na sombra, ela desenvolve também, porém ela fica mais verdinha na sombra, né? Mas pode ser cultivada também em locais que não bate muito sol. Ou seja, ela pode ser cultivada como planta de sol ou de meia sombra, né? Então vai ser de acordo com o que você tem aí o espaço para cultivar. E o bacana dela é que é uma planta que aceita passar muitos dias aí sem rega, né? E quando ela precisa de rega, ela mostra para você dando uma leve murchada nas folhas dela. E toda vez que eu mostro ela, eu gosto de mostrar algumas características que ela tem, que foi o que realmente me chamou a atenção para poder cultivar. Que numa planta só a gente consegue ver ela variegata, consegue ver ela colorida, tricolor, e consegue ver ela dessa forma aqui, ó. Olha que interessante. Na mesma planta tem essa diversidade de cores e de formas na mesma planta. E até o caule dela costuma ser variegata, então ela realmente é uma planta bem ornamental, bem interessante e bem popular. Na sequência agora eu vou falar então um pouquinho sobre algumas folhagens que a gente tem também aqui variegatas, né? Começando então com essa daqui, ó, conhecida aí popularmente como era, que é uma trepadeira ou uma pendente, né? Então vai depender do jeito que você quer cultivar ela. Aqui a gente rega a cada 3 dias e ela vai muito bem no cultivo dessa forma. Gosta aí do sol da manhã, normalmente ela fica mais bonita cultivada tomando as primeiras horas de sol do dia ou aquelas últimas horas de sol do final do dia. Embora seja uma folhagem, não tem necessidade de encharcamento. Elas vão bem com a questão de rega aí alternada também. A próxima planta variegata é conhecida popularmente aqui onde eu moro também como planta da felicidade, né? Tem ela toda verdinha e tem ela variegata também. Essa daqui é cultivada na rua mesmo, na calçada. E olha para você ver que lindona. Já está chegando quase que no 2º andar. Como é cultivada na rua, então ela aceita aí várias horas de sol pleno numa boa. Tem também os crótons, que pode ser cultivado a meia sombra e pode ser cultivado também em sol pleno, né? A prova disso é que a gente também vê bastante deles nas praças públicas, né? Então toma sol ali praticamente o dia todo. Tem também uma que varia muito aí, que é a Pleomelia variegata. Tem pessoas que cultivam ela tomando só o sol da manhã, poucas horas de sol, mas tem pessoas também que cultivam ela tomando muitas horas de sol e elas vão bem, né? Assim, no meu particular aqui, eu prefiro todas essas variegatas cultivadas com sol da manhã, que eu acho que a coloração fica mais bonita, como é o caso da Comigo Ninguém Pode. Já tentei cultivar ela tomando muito sol, só que ela queima bastante as folhas, né? Então, num local que ela toma só o sol da manhã, ela vai melhor. A mesma coisa é essa daqui, ó, que é o Euonymus variegata, uma folhagem bem interessante, bem ornamental. A gente rega aqui também a cada 2 dias de sol quente e ela fica num local que ela toma só o sol da manhã e ela vai muito bem no cultivo. Aqui também uma outra que gosta bastante de uma meia sombra são as bromélias, né? Pelo menos no nosso cultivo elas vão melhor tomando só as primeiras horas de sol ou na meia sombra mesmo aqui, tomando um solzinho filtrado. A mesma coisa são as jiboias,
que também no nosso cultivo elas ficam bem mais bonitas aqui debaixo de um coqueiro, tomando um sol filtrado, né? E assim elas têm desenvolvido bastante, porque o sol vai passando por elas aqui, entregando para elas o melhor horário de sol, que é o sol da manhã e o sol do final do dia. Essa aqui, pelo menos no nosso cultivo, ela já gosta bastante de rega, então a gente rega ela praticamente todos os dias. Comprei esses dias agora essa daqui, ó, que é a Enjoy, que é também uma espécie de jiboia, né? Só que essa daqui ela é branca e verde, né? Ela não é igual a jiboia normal, que é amarelada, não. A variegação dela é realmente branca e ela gosta de rega também controlada. De acordo com o que eu já pesquisei, a cada 2 dias, 3 dias pode fazer a reguinha dela. E também está desenvolvendo bem aqui, tomando sol filtrado. Já tem folhinhas novas surgindo e eu já percebi que ela deu uma boa crescida depois que eu comprei. E quem acompanha o canal, eu vou atualizando sempre aqui, mostrando ela, o desenvolvimento dela e trazendo mais dicas de cultivo para você. E se você também gosta das suculentas variegatas, mas não tem facilidade de encontrar na sua região, eu convidei a Creuza e a Bel para mostrar as que elas têm lá para venda, para você assistir. Caso você se interesse, deixa nos comentários que eu passo o zap delas para você. Que aí você consegue ver lá o catálogo dela, das variegatas, e a forma que é melhor para você fazer o pedido, né? Então vou deixar você na companhia delas e volto para me despedir daqui a pouquinho. Oi pessoal, eu sou a Creuza e a convite do Marcos eu vim aqui mostrar para vocês um pouquinho das suculentas variegatas que eu tenho aqui no meu cultivo, que por sinal eu tenho uma paixão diferenciada pelas variegatas. Então vou apresentar para vocês algumas que eu tenho aqui e vou começar por essa daqui, ó, que é a Graptoveria Supreme. Essa é a versão variegata da Supreme. Olha que gracinha, gente. E ela forma a arvorezinha como a Supreme mesmo. As variegatas são um pouco mais difícil o cultivo. Não são igual às outras, elas são mais lentas devido à pigmentação, né? Essa aqui é a Kalanchoe Fantastique Variegata. Olha essa mudinha dela como ficou albina. Quase não tem nem pigmentação nas folhas, olha que gracinha. Essa daqui já é uma gibiflora, né? Que é a Fury Variegata. Essa é minha matriz, ela passou por um corte, mas já se recuperou. E olha as mudas dela, que coisa linda, gente. Olha isso. Que muda mais linda. Fury Variegata essa aqui. Uma xodó aqui também, que dá muitas, essa já dá muitas mudinhas. Brota por folha, é a Paraguaiense Variegata. Olha a mudinha dela. Essa é uma das minhas matrizes. Mas aqui eu tenho ela nessa cuia, ó, que ela ainda não tem variegação, ela não adquiriu. Olha lá, agora que ela tá começando a adquirir a variegação, ó. Essa daqui também eu adquiri como Paraguaiense Variegata. Ela é um pouco diferente dessa outra aqui. Então, eu não sei se era outro nome, mas ela também muito linda. Essa daqui é a Rainbow. Uma linda, que tá precisando passar por um corte aqui, porque tá plantada num copinho descartável. Olha que lindinha. Essa daqui é uma muda da Graptoveria Supreme. Patinha de urso Variegata. Lindinha, muito lindinha. Essa é uma bem comum, que é a Decora, né? Variegata. Olha, às vezes ela fica até rosadinha. E aqui eu tenho a Subsecilis Variegata, ela é bem rara, vejo ela bem cara por aí, mas é muito lindinha. Fantôme Variegata. As variegatas são bem mais caras do que as comuns. Essa daqui é a Albicans Variegata. Olha só, ela pega vários tipos de variegação. Essa daqui tá bem albina, ó. Não tem quase pigmentação. Aqui eu tenho a Suloa Variegata, ainda tá bem pequenininha.
Essa aqui é um xodózinho também, que é a Momoca variegata, muito fofinha. A Holly variegata. Tenho mais algumas por aqui, mas hoje eu vou finalizar com essa daqui, que é linda também, que é a Rosinha de Sol variegata. Gente, olha só que linda que ela tá. Ela vai formando esses cachos assim, ó. Olha só, e dá florzinhas, né? Olha que fofura. E enche o vaso, dá pra ver, tem um vaso aí bem grande dela. E olha aqui, toda albina essa daqui. Quero agradecer o Marcos e a todos que estão aí prestigiando esse vídeo com a gente. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bel, estou aqui a convite do Marcos. Muito obrigado, Marcos, para mostrar um pouquinho das minhas variegatas. Vou começar com essa maravilhosa, ó, Calanque Fantastique. Ele tá muito lindo, enorme. Esse aqui, como alguns sabem, eu vendo plantas, tenho dele para venda. Coração emaranhado, variegata, lindo. Essa crassula, eu esqueci o nome dela também, olha que espetáculo que ela é variegata. Aqui eu tenho Shangri-La variegata, sedum, lindo, lindo. Essa Agavoide Marcos variegata, tá bem estioladinha, porque ela tava ali num lugar que não tá pegando muito sol. Eu vou colocar ela pra cá pra pegar um pouquinho a mais de sol. A Lavander, que é a Supreme, né, variegata. Muito linda essas variegatas, sou apaixonada com variegata. Aqui eu tenho mais essas, né, variegata. A paraguaiense, aqui no momento a minha não está variegata. Tem a Infante, Camaleão, ó, Camaleão, o próprio nome dela já diz, né? Ela, cada época, ela tá uma coloração. A Momoca variegata, a Fury, essa Agave linda, Kiwi, Mini Belle, a Vitor Kenny, que tá simplesmente deslumbrante. O Sunbuster, olha que lindo esse Sunbuster. Essa crassula maravilhosa também, variegata. Então são várias variegatas que a gente tem no cultivo. Essa portulacária, olha que show. Então aí essas são algumas das minhas variegatas. Marcos, muito obrigada pelo convite. Deus abençoe você. A Ju, um beijo no coração de cada um de vocês e de todos os seus inscritos. Obrigado, Creuza e Bel, pela participação. E para você que ficou até o final do vídeo aí, se você gostou e não for inscrito ou inscrita, vou te convidar para se inscrever, deixar o joinha e compartilhar. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando e pega todo o vídeo novo que eu postar aqui e manda para você nas notificações. Combinado? E para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre aqui até o final de cada vídeo, agradeço muito aí pela sua companhia. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.